Dalcira, sugiro que hoje nós façamos uma passada sobre a atuação de alguns vereadores e vereadoras da Câmara referente a assuntos que saem um pouco do usual, do corriqueiro, do feijão com arroz. Estou falando especificamente aí de posições, por exemplo, da vereadora Ana Paula Mello, que está encontrando uma maneira de escutar a comunidade em relação a projetos de instituições e, através dessas opiniões colocadas via internet, chegar à conclusão de onde aplicará 50% de suas emendas parlamentares. Eu falei 50% porque os outros 50%, teoricamente, têm que ser dirigidos para a área da saúde. Não que todo o montante não possa, mas, em princípio, seria em torno de R$250 mil para serem divididos em alguns projetos elencados pela comunidade, por instituições já existentes, que depois, posteriormente, vão se submeter à votação popular via internet. Isso é a Ana Paula Mello. O vereador Rian Rosa já tinha uma ideia inicial de fazer mais no sistema de orçamento participativo, ou seja, ir ao encontro das comunidades e, ao vivo, ouvir das diversas comunidades de Cachoeira, da cidade do interior, o que gostariam, e então decidir para onde iriam as suas emendas parlamentares. Então, duas propostas de democratização da decisão de onde colocar R$250 mil por vereador, que não são exatamente iguais, mas têm o mesmo espírito. Na verdade, essa proposta do Rian, do vereador Rian, ela vai destinar aí 211 mil e mais uns quebrados para esses projetos de entidades sociais, associações e organizações sem fins lucrativos de Cachoeira do Sul. Eu lembro que na época da campanha o Rian já tinha batido o martelo com relação a essa participação popular na destinação de emendas caso fosse eleito, e também depois naquela rodada de entrevistas que a gente fez com os eleitos no ano passado, logo depois, naquela semana logo depois das eleições, ele reafirmou essa proposta das emendas participativas, né? Que as sugestões da comunidade para que esse dinheiro das emendas fosse aplicado de acordo com a demanda e com a necessidade, né? E o lançamento está sendo feito nesta quarta-feira, dia 1º de outubro. Quer dizer, eu acho muitíssimo interessante, né? É óbvio, eu imagino, eu não quero fazer nenhum achismo aqui, mas eu imagino que o que as pessoas mais vão pedir é em relação a calçamento. Porque, Toné, eu passei, fazia muito tempo que eu não passava, eu não percorria Andrade Neves, da João Leitão, que é lá na esquina da Igreja Santa Terezinha, até aqui, a esquina da 15, que é a esquina do prédio da rádio. E eu não tinha visto a Avenida Andrade Neves, entre a João Leitão e a Fábio Leitão, do tamanho da buraqueira que está os dois lados da avenida. Não escapa um lado. E não adianta você tentar sair ou pela 24 de Maio, ou pela Fábio Leitão, ou pela João Leitão, ou pela Roberto Silva. A situação é a mesma. A cidade é uma buraqueira só. E eu desconfio que todas essas emendas aí vão cair dentro da mesma vala de todos os anos. E me chama muitíssimo a atenção é que quem acompanha as sessões da Câmara não vê os vereadores lacrando em cima da buraqueira da cidade. Até o ano passado, os que estavam lá gritavam, berravam, davam morros, sabe, daquele alpinismo político, né, no púlpito, para gritar sobre a buraqueira. O nosso interior, eu recebi umas imagens, não passa, teve ônibus atolado, sendo puxado de trator. E onde é que está a Câmara, o total? Nós estamos falando do Rian, do vereador Rian e da vereadora Ana Mello, que estão destinando aí, chamando a comunidade para dizer onde é que querem, onde essa comunidade quer ver aplicada o dinheiro das emendas. Mas e o restante dos vereadores? Aonde estão que não cobram? Não tem ninguém berrando, não tem ninguém batendo. Parece que a cidade está nas mil maravilhas, não tem uma rua
de Cachoeira, minha, que não esteja com os buracos desse tamanho. Passei não faz muito tempo, vim pela Avenida Brasil, entrei na Júlia de Castilhos, vim sair aqui na Andrade Neves de novo, pela Saldanha. Gente... O que eu ouvi, Dalcira, especificamente sobre esse assunto, né, é que há um grupo de vereadores que está dando um tempo ainda para a administração. Oi? Acham que 9 meses... Isso é uma gestação. É uma gestação, mas acham que 9 meses é pouco tempo, dentro de um contexto de 4 anos, para se cobrar já a solução da infraestrutura urbana, das pavimentações. É uma opinião. Outros, aparentemente, dizem um pouquinho mais sobre esse assunto, mas, como tu viste bem, no dia a dia, não é uma cobrança contundente. Tá? Mas, de qualquer maneira, queria só ainda o assunto das emendas, dizer que, claro, que os outros vereadores têm as suas maneiras de fazer a distribuição também por decisão comunitária, mas não necessariamente com essa transparência. Nenhum vereador, salvo alguém que eu não conheça, está dissociado da vontade dos seus eleitores, de parte da comunidade, para decidir aonde colocar as emendas para a infraestrutura ou para outras áreas que não sejam da saúde, porque essa é específica. Mesmo na saúde, ele também deve ouvir pessoas que querem ou desejam uma cirurgia eletiva ou exames especializados e estão na fila, também podem ser beneficiados com essas emendas. Não acredito que haja um vereador que não escute o contexto da comunidade ou de segmentos da comunidade. O que eles não fazem e que esses vereadores vão fazer é, de maneira transparente, se submeterem à vontade desses grupos que, através da internet ou de uma maneira como for, vão se manifestar. Então, o vereador não tem a última palavra. Ele vai ter que se propôs a assumir a decisão que a comunidade ou aquela parte da comunidade que resolver participar do processo acabou dando como referência para ele. Um outro assunto, Dalcira, que eu achei interessante na movimentação da Câmara, foi o que a vereadora Ana Luísa Gomes da Silveira, que agora é Jung, porque ela é o sobrenome do seu marido, casou há pouco, a Ana do Piquiri, trouxe na última sessão, quando ela criticou o que ela considerou de excesso de sessões solenes no Legislativo, inclusive fez um levantamento dos custos dessas sessões solenes em cartão que entrega para o homenageado, hora extra, flores, decoração de mesa, flores, etc, etc, que ela achou que, em certo aspecto, está banalizando a homenagem. E ela propôs, inclusive, uma limitação de que os vereadores não pudessem indicar mais que uma sessão solene por ano. Que, combinamos, não é pouca coisa. São 15 vereadores. Teríamos praticamente... Em alguns meses, teremos 2 sessões, porque são 12 meses só. Eu acho que a sessão solene, nada contra quem recebeu, quem é indicado, enfim. Eu acho que a sessão solene é o ápice, né, do reconhecimento de um trabalho. Né? Agora, nós já tivemos esse ano agora, de 2025, algumas que a gente me diz, mas mas por quê? Né? Isso é uma questão. E acho que não vou contestar, eu acho que a Ana do Piquiri usou uma expressão que era, como é que é, para agradar amiguinhos, é isso, né? Para agradar amiguinhos. Ela disse que eram coisas que não eram assim, muito republicanas, que eram uma coisa muito particulares. Aí eu sou tua amiga, e gosto de ti, a gente tem uma amizade, aí eu vou indicar uma solução solene para algum ato, alguma iniciativa que tu tenha feito. Eu acho que ela está com razão. E eu vou me permitir aqui, a dizer a vereadora Ana do Piquiri, né, mas a todos os vereadores, que eu vejo um pouco essa pessoalização que a vereadora viu em algumas sessões solenes do Legislativo, quanto às leis nominando ruas.
colocando o nome de pessoas, obviamente já falecidas, em logradouros públicos do município de Cachoeira. Eu acho que nós, em algum momento, estamos abandonando efetivamente a história que justifique uma homenagem desse naipe, que é uma homenagem eterna, o nome fica para sempre, baseada num currículo, num serviço, numa atividade ao longo da vida daquele homenageado ou homenageada que justificasse, e algumas são, me parece, muito próximos da amizade, da lacração do alpinismo político. Isso eu posso dizer, eu disse há poucos dias alguma coisa que aconteceu aí, algumas ruas que foram nominadas, eu perguntei, mas qual é o currículo, qual foi a justificativa? Né? O que essa pessoa fez para fez de tão contundente, né? Ninguém soube me responder. Ah, não, porque amigo... Não nem conhecia. Não, nem conhecia. Muita gente... Nós temos aí uma lista de nomes de ruas que foram dados nos últimos tempos, que a maioria da população não sabe nem quem é. E é uma coisa muito curiosa, muito interessante. Quem fez um levantamento, sempre em convênio com o Arquivo Histórico, etc., foi o falecido advogado Armando Fialho Fagundes. E ele publicava com frequência quem eram os nomes das ruas. E era muito bonito de ver, inclusive, as personalidades, as pessoas que foram homenageadas com aquela rua. Nos traziam a história de Cachoeira para o presente, através desse nome. Agora, alguns nomes que colocaram aí, desculpe, né? Se disser para um jovem, diz, olha, essa rua é tal, quem foi fulano, quem foi fulana? Ah, não, ela... Pois é. Pois é, né? E aí nós temos também uma questão que a Compir deixou de lado, que foi levantado, e o evento de lançamento desses nomes, que eram pretos relevantes na comunidade de Cachoeira. Foi feito um levantamento pela própria Compir, né, há uns 3 anos, né? E foi lançado num evento, inclusive eu fui a mestre de cerimônias, né, sobre esse currículo desses pretos, desses negros, como as pessoas gostam, desses negros cachoeirenses, que tiveram profunda relevância em Cachoeira do Sul. E nós não estamos falando somente do Nicolau Barbosa, nós temos muitos outros que estão na lembrança do cachoeirense da minha geração e das gerações anteriores. Né? Então, e onde é que foi para esse projeto? Balalaus, não vamos esquecer que Cachoeira é uma cidade negra, preta. Por mais que tentem esconder isso, está na hora, aliás, está na hora não, a gente já começou a resgatar essa história preta de Cachoeira. A história é relevante, porque Cachoeira não é uma cidade branca, Cachoeira é uma cidade preta, por mais que os racistas não queiram reconhecer, nós somos uma cidade preta. Mas voltando à situação do agora e do presente, estou recebendo aqui, Toné, enquanto a gente fala aqui, que ontem nós tivemos aquele episódio tristíssimo, aquela tragédia, de num evento reunindo professores da ESMED, houve o acendimento de uma pequena lareira ecológica, que eles chamam, que é um prato, com umas pedrinhas dentro, uma combuquinha no meio, que bota álcool, bota não sei o que lá dentro, acende, e era uma questão simbólica, né, e esses professores estavam recebendo treinamento, só que, infelizmente, esse troço explodiu, e queimou, causou queimaduras gravíssimas numa professora que está na UTI até agora. Né? Houve uma revolta generalizada, porque, inclusive, entre o próprio magistério, alegando que não houve preocupação da própria prefeitura em dar um suporte, né, para essa família que está lá desesperada, você tenta imaginar. Muita gente minimiza, foi só um acidente, claro que foi, da mesma forma, foi um acidente da Kiss. Porque eu não vejo a diferença de queimar uma e queimar 200, mais de 200. Porque a queimadura é a mesma, a dor é a mesma. Né? E talvez aí a irresponsabilidade, o não pensar, o que nunca aconteceu, isso sempre foi usado para, né, simbolizar lá os territórios da paz e não sei o quê, mas dessa vez aconteceu. Né? Aconteceu. E aí a família contratou um advogado, inclusive o advogado Cades nos deu uma entrevista nesta terça-feira sobre o andamento, né, do que vai acontecer, de como eles estão buscando reunir provas, de que forma eles estão montando um processo, ele como advogado e mais a família,
né, porque a prefeitura estava sendo acusada, inclusive, de total ausência nessa questão. E eis que, enquanto a gente está gravando aqui, estou recebendo uma nota do prefeito Leandro Valadim, porque foi na terça-feira, olha só, terça-feira nós fizemos essa entrevista com o ex-vereador, né? Kader Salet, sobre essa questão processual da família que quer buscar, pelo menos, o apoio financeiro para manter esse tratamento. Vai ser um tratamento longo, duríssimo, a gente sabe, e que está sendo bancado hoje pelo plano privado da família, do marido, na verdade. Então, ontem, aliás, na terça-feira a gente fez isso, e hoje, quarta-feira, não sei que dia está indo ao ar, vai ficar esse podcast lá um tempão no ar, que abrir aspas, a nota do prefeito Leandro Valadim, abrir aspas, respeitando o trâmite legal, instauramos hoje, quarta-feira, o acidente foi sexta-feira passada, foi? Quinta-feira, foi quinta ou sexta-feira da semana passada. Instauramos hoje, quase uma semana depois, sindicância para apurar um incidente que causou ferimentos com queimaduras em 2 profissionais da educação e averiguar possíveis responsabilidades. Estamos em contato com os representantes das servidoras para alinharmos as medidas de assistência que o município auxiliará em total solidariedade aos envolvidos. Prefeito Valadim, com todo o respeito, o acidente foi quinta ou sexta-feira da semana passada. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias depois, a prefeitura está abrindo uma sindicância para apurar responsabilidades e buscando alinhar medidas de assistência que o município tem que dar para essa família. Isso não era uma coisa, na minha cabeça, pelo menos, pode me contestar, não era para ter sido feito na mesma hora, no próprio final de semana. A gente sabe que o senhor, a primeira-dama, estiveram lá no hospital, sabendo, eu sei que a família reconhece que todos os dias recebe um WhatsApp para saber o estado de saúde da Eveline, que é a moça, a professora que está na UTI do hospital, mas precisa um pouco mais no sentido de acolhimento. Claro que foi um acidente, ninguém imagina que alguém vai botar fogo em alguém numa sala pequena com 10 ou 12 ou 15 professores. Foi um acidente, infelizmente, mas era numa sala desconhecida. Onde é que estava o extintor? Alguém sabia usar o extintor? Tinha bombeiro? Tinha alguém da Defesa Civil? Por que até agora o CIPROM tem ou não tem, que é o que o advogado Kader Salet estava em busca de imagens de dentro lá do CIPROM? O CIPROM tem câmeras de monitoramento? Cadê essas imagens? Quem vai fornecer essas imagens? Por que já não foram fornecidas? Então tem N respostas, N perguntas, na verdade, que estão sendo feitas e que precisam ser respondidas. Isso é fato. Infelizmente, foi uma tragédia? Foi um acidente? Foi. Agora, não dá para eximir responsabilidades. Eu acho, pelo menos é a minha opinião, me conteste se quiser. E eu acho que, particularmente aí na movimentação da prefeitura, independente do tempo, as providências estão corretas. Sindicância, para apurar responsabilidades, se eventualmente houver, né? E buscar, sim, o apoio aos familiares. O prefeito agiu como deveria agir até agora. Vamos ver o desdobramento. Às vezes as coisas com o tempo se diluem. E se espera... Acho que 5 dias é muito tempo, né? Insisto aqui, as medidas estão corretas. Estão corretíssimas. Talvez elas pudessem ser mais céleres, mas as consequências que a gente torce, reza, que sejam as menores possíveis em relação à ferida, à pessoa que se machucou, né? Mas elas precisarão, obviamente, de apoio. E é de longo prazo. A gente sabe que queimados são tratamentos de longo prazo. E onerosos, óbvio, né? Além de ser limitantes em relação ao convívio social, ao trabalho, né? Que gera aí impacto psicológico importante. Olha, a Cachoeira foi também beneficiada com o programa 60 a mais. Esse é para ti. Mais para ti do que para mim, e para o Rafael também, né? Que mentira. A Cachoeira foi habilitada ao programa 60 a mais, que vai ser inaugurado no dia 1º de dezembro. Né? É mais qualidade de vida, acolhimento de saúde para os idosos de Cachoeira do Sul. São programas que vão dar prioridade no atendimento a pessoas com 60, a partir dos 60 anos. Né?
Deixa eu achar essa informação, né, Dalciro, porque... Qual a dos 60 mais? Porque no release, eu li o release, ele não especifica o que é. Então, o programa 60 mais é uma iniciativa do governo do Estado voltada para oferecer atendimento especializado e humanizado à população de 60 anos ou mais. O que tem? Um serviço ambulatorial especializado para idosos, então é um serviço de saúde. Tem também, isso faz parte de uma rede chamada Rede Bem Cuidar, que já havia instituído a UBS Amiga do Idoso e avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, aqui fala que são uma série de ações na área da saúde, inclusive com base no índice de vulnerabilidade clínico funcional diagnosticado e que pode ajudar. As unidades vão receber R$130 mil mensais de incentivo para o custeio. Maravilha. E vamos também depois pensar no espaço 4.0, trazer para a roda o Conselho Municipal do Idoso, que está louco por trabalhar, inclusive aplicar os recursos, quase R$1 milhão que tem na conta, em benefício. Quem sabe agora, com o projeto 60 mais, os projetos do Conselho consigam sair do papel. A gente torce porque a direção do Conselho tem trabalhado e muito na tentativa de tirar do papel esses projetos e ocupar, inclusive, aquele espaço tão bacana lá do 4.0. Era isso? Era isso. Eu espero que se combata também no molde, nesse escopo de pensar a população idosa, que em Cachoeira do Sul está aí 18 mil, quase 19 mil pessoas a partir dos 60 e de crianças e adolescentes, segundo dados do próprio Conselho, são 12 mil, alguns quebrados. Então nós temos mais idosos do que crianças e adolescentes no município. Exato. Então nós estamos aí com um índice superior a 20% da população, né, que está nessa faixa e que precisa ser atendida, reconhecida e principalmente ser evitado o etarismo, que é aquela visão pejorativa das pessoas idosas. Adoro dizer que eu consigo, talvez por deformação de profissão, gostou de deformação de profissão, transitar em várias gerações, porque a gente, jornalisticamente falando, a gente transita, né, porque a gente tem colegas mais novos, mais velhos, remediados, né, naquela faixa, e é uma coisa muitíssimo interessante, e antes que alguém me esqueça, eu quero chegar lá pelos 90, ainda dançando, quem sabe, um funkzinho, que a gente sabe, né, ninguém confessa, mas todo mundo sabe depois. Tem um amigo meu que diz, olha, Dalcília, depois da terceira ou quarta cerveja, todo mundo pode saber dançar chão, 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 chão e chão. É bom pra ti? Até tu. Nem pensar. Nem pensar. Veremos. Nem pensar, veremos. Se eu pegar, eu filmo e jogo em todas as redes sociais. A idade já me cobrou alterações nos joelhos que não permitem mais esse tipo de aventura. Tá bem. Tá bem. Mas obrigado pela provocação. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.